Fala aí, turma, beleza? Boa tarde, como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Hoje nós vamos falar de um cara tão importante quanto a gente viu na nossa última aula, tratando sobre Getúlio Vargas, e hoje a gente vai ver as características gerais de um governo que foi emblemático na história do Brasil. De um governo que foi marcante na história do Brasil. Fala, José, meu xará, boa tarde. Um governo que foi emblemático no Brasil, que foi um governo de um cara que tem um nome mais ou menos complicado, mas que em algum momento, com certeza, você já ouviu esse nome na vida, que é Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele foi o presidente da história do Brasil, que sem dúvida nenhuma foi um cara que trouxe um avanço econômico, social, urbano, né? E que, como a gente vai ver aqui na sala de aula, parece que quando o Brasil vai bem na política, vai bem na economia, vai bem no geral na sociedade, parece que também um monte de coisa boa acontece fora a política, né? Então, foi o período durante o governo JK que surgiu a Bossa Nova, que foi o estilo musical mais conhecido do Brasil, né, mundo afora. Nesse período do governo JK, o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo na Suécia, em 1958. Então parece, né, que na história do Brasil, quando as coisas vão bem, né, todo o resto vai bem. E o governo JK, ele tem essa característica. O período de governo de Juscelino Kubitschek foi um período de governo extremamente próspero na economia, foi um período de governo que trouxe enorme transformação econômica, como eu já disse aqui para vocês, e, sobretudo, foi um governo também que trouxe uma série de diferenciações a nível de modificação que foi feita no Brasil durante apenas um mandato presidencial. Então é muito famosa a frase, é muito famoso o lema do seu governo, que já na campanha eleitoral ele prometia, que era fazer, né, e aí você também já ouviu essa frase em algum momento, que é a frase 50 anos em 5. O que quer dizer essa frase 50 anos em 5? É a meta super humilde, tranquilona, né, de Juscelino Kubitschek, de fazer o Brasil evoluir 50 anos em apenas 5 anos de mandato. E aí você vai falar assim para mim, nossa, professor, naquela época, né, já tinha candidato, né, mentiroso que prometia mundos e fundos. Olha, essa promessa dele, por mais que possa parecer muito além, nossa, isso vai ser impossível, isso é papo de cara que está prometendo e não vai cumprir, na verdade, ele cumpriu realmente. Os dados econômicos do Brasil foram transformados não em 50 anos, mas em 100 anos, sem dúvida nenhuma. Em certos setores estratégicos, principalmente na indústria brasileira, o Brasil foi muito melhor nesse período do que é hoje. Foi durante o governo JK que cidades como São Paulo, ou a região metropolitana, o ABC paulista, ou então cidades como Rio de Janeiro, cresce de tamanho assustadoramente. E para coroar, né, esse clima de otimismo total, e para coroar, né, esse clima tão bacana de desenvolvimento do Brasil, JK coroa o seu governo com uma antiga promessa feita desde a época de Dom Pedro I, da tentativa estratégica de mudar a capital do Brasil para um local mais interior. Mais interior por quê? Primeiro, numa guerra é muito mais fácil o Brasil se defender com a capital no seu interior do que no Rio de Janeiro. Porque como o Rio de Janeiro era a capital, era muito fácil, em qualquer circunstância de guerra, alguém descer na Baía de Guanabara e derrotar o Brasil de uma vez, né?
Então, um dos objetivos, vamos dizer assim, da mudança da capital do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, né, e que mais tarde se transforma no Estado da Guanabara, um dos objetivos foi justamente esse, de proteção militar. O segundo interesse, e que isso vai estar muito mais presente na cabeça do JK, quando ele vai mudar a capital do Brasil, é de fazer um governo de integração nacional. Então, ou seja, se hoje nós temos a noção de que o Brasil é uma região extremamente dependente do Sudeste, ou seja, Rio, São Paulo e Minas, o JK ele vai querer transferir um pouco desse polo para uma região mais equidistante do Brasil, ou seja, o tempo que você demora de avião, por exemplo, de Brasília para Belém do Pará, vamos colocar aí, são 2 horas. E o tempo que você demora de avião de Brasília para o Rio Grande do Sul, ou seja, no norte para o sul, também são 2 horas. Ou seja, é um ponto bem central do Brasil e que não foi à toa apenas pela questão de defesa militar, mas também foi com o propósito de integrar o Brasil, de unir o Brasil, tornar o Brasil mais homogêneo no sentido econômico, tá? Então, JK, Juscelino Kubitschek, ele está muito preocupado no seu governo a nível realmente nacional, ok? Então, nesse governo de JK, ele está preocupado com a construção de Brasília para haver uma integração regional, uma integração nacional. O Centro-Oeste, naquele período, era um vazio demográfico. Goiás era um estado que o Rio de Janeiro era 10 vezes maior em quantidade de gente. Então, a grande preocupação do JK era levar o Brasil para o interior para desenvolver também o interior. Para você ver a tal ponto, né, essa preocupação de JK de fazer uma integração nacional, ela acontece também no Nordeste. Ele cria a famosa SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é o quê? Um órgão do Estado diretamente responsável ao governo executivo, submetido à presidência da República, para ajudar no desenvolvimento daquela região tão pobre e seca que é o Nordeste. Então, durante o governo JK tentou levar indústrias para o Nordeste, tentou urbanizar o sertão, tentou fazer obras de melhoria, né, para a construção de cisternas, para poder fornecer às pessoas algum tipo de condição mínima de vida. Enfim, o governo JK é um governo, como eu disse aqui, nacional. Ele não privilegia nenhuma área ou outra. Ele é um cara que pensa a nível nacional. Então, isso é o que vai fazer um diferencial enorme no seu governo, porque é um governo muito próspero e que pensa a nível nacional. E ao mesmo tempo em que podemos dizer sem dúvida nenhuma que seu governo, do início ao fim, foi um governo democrático, foi um governo que, de certa maneira, não teve nenhuma pretensão ou pressão golpista ao longo do seu governo. Então, a gente viu que o Brasil, em 1954, passou por uma grave crise política com o suicídio de Vargas. Por quê? Se o Vargas não se suicidasse, quem ia tirar ele do poder seriam os generais. Quem ia tirar ele do poder seriam aqueles caras, né? Os generais como Olímpio Mourão Filho, né? Generais como Ernesto Geisel, generais como Castelo Branco, que dariam um tapa na cara de Getúlio Vargas e falariam: cai fora, volta para o Rio Grande do Sul. Mas Getúlio Vargas, ele preferiu se matar do que passar por esse vexame nacional. E quando ele se matou, e a gente viu bem na nossa última aula, ele saiu da posição do xadrez de defensivo
e foi para o xeque-mate. Se os seus opositores estavam começando a abrir champanhe e fumar charuto para poder comemorar a derrota de Getúlio Vargas, que parecia ser questões de dias, na madrugada do dia 24 de agosto, ele toma uma atitude dramática, uma atitude trágica, mas que acaba virando a mesa. O cara, de uma posição frágil, fraca, ele passa para a ofensiva como um gigante. Então, essa percepção é muito interessante da gente pensar, porque o Brasil estava passando por uma grave crise política e que logo após, em seguida, com a primeira eleição após Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek ele chega ao poder e chega ao poder chegando, né? Chega ao poder e consegue governar de maneira estável o país, consegue promover o desenvolvimento do país. Então é muito importante a gente ter essas percepções sobre o governo JK e que espero aqui que vocês consigam compreender as principais nuances para a prova da ESA, e a gente vai entender aqui na nossa aula 3 coisas super importantes. Vamos ver um pouco da história do processo eleitoral, que envolveu a escolha de Juscelino Kubitschek. Vamos ver o seu principal objetivo de governo, a sua principal pauta, que foi o famoso plano de metas. E vamos também ver que no final de seu governo, apesar de todo o avanço que ele teve e a popularidade que ele tinha, ele trouxe alguns problemas muito comuns à história do Brasil, que de certa maneira até hoje nós colhemos isso que foi plantado nessa época. Portanto, JK, ele é um presidente importantíssimo, como eu disse, para a história do Brasil, e eu quero que você perceba cada ponto desse aqui na aula de hoje, tá? Nesse slide, você já tem uma noção aí, um presidente, né? Ali que passa um gelzinho no cabelo, barba feita, né? Como diz aí o ditado, que a galera fala, né? Cabelinho na régua, bigodinho fininho. Um cara, né, que tem uma certa aura, né? Não que eu ache ele bonito, né? Mas a galera na época fala, nossa, um presidente bonito, um presidente jovem, jovial, um presidente que dança, né? Ele vai ter uma alcunha conhecida na época como o presidente Bossa Nova, porque a Bossa Nova surge no período dele, claro que ele não tem nada a ver com isso, porém, ele fica muito conhecido como presidente Bossa Nova porque ele curtia, ficava dançando, entendeu? Um cara que as pessoas mais velhas, né, como eu posso dizer, mais coroas chamam de charmoso, um presidente charmoso, um cara garbo, né? Olha que adjetivo bonito, né? Para você usar para o seu namorado, para sua namorada. Você é garbo, né? Uma coisa até mais elegante do que você chamar de gatinho ou de gatinha, né? Então, JK, ele é conhecido por esse sentido. E embaixo nessa foto, você vê o esqueleto do Planalto, né? Brasília, que é uma região que fica ali bem no centro do Brasil, conhecida pelo ecossistema do Cerrado, um local seco, né? Um local extremamente inóspito, porque não tinha ninguém morando lá, era um vazio, mas é nesse local vazio que vai surgir uma cidade com uma arquitetura no mínimo diferente, tá? Hoje, quando você olha, por exemplo, para uma cidade como Abu Dhabi, lá no Emirados Árabes Unidos, lá pertinho da Arábia Saudita, você olha para aquela cidade e vê, né, todo mundo já viu alguma imagem de Abu Dhabi, prédios, arranha-céus lindos, futurísticos, né? Uma imagem que você sente o progresso ali. Era mais ou menos isso que o mundo olhava para o Brasil e via Brasília, porque era uma cidade nova, uma cidade não só nova em termos de idade,
mas uma cidade nova que tinha uma arquitetura, meu amigo, que parece até coisa, né, dos desenhos dos Jacksons, né, aquela coisa meio futurística parece até que está em Marte, né, naquelas imagens futurísticas. E Brasília é de fato assim, uma cidade planejada. E planejada com dois arquitetos já de primeira, Lúcio Costa, que fez o desenho do plano urbano da cidade de Brasília, e o mais conhecido de todos, o arquiteto Oscar Niemeyer, que fez esses desenhos futuristas, que desenhou o Planalto, que desenhou o Congresso, que desenhou, que desenhou o STF, que desenhou a Capela de Brasília, que desenhou tudo. Então o governo JK, ele tem muito esse lado que é muito interessante da gente observar, ok? Agora, como eu disse aqui para vocês, quando o JK ele é eleito presidente, ele é eleito presidente com uma aliança política que tinha o dedinho do Vargas, por mais que Vargas já tivesse morto e enterrado. Quando eu falo que Vargas ele interfere na política nacional, mesmo quando morto, eu não estou falando aqui que ele volta de alma penada, né, com um lençol branco de madrugada e fala assim, né, né, como diz meu filho de 3 anos. Ele não volta à presidência psicografando cartas com Chico Xavier, não. Quando eu digo que ele interfere na política mesmo morto, é porque a memória e a lembrança do que é o jeito Vargas de governar, qual é a meta de governo de Vargas, qual é o objetivo político de Vargas, acaba promovendo uma certa disputa política em 2 sentidos. Os vivos, que querem se assemelhar a Vargas, e outros que querem chutar a memória de Vargas. E aí eu pergunto para vocês, após o suicídio de Vargas, você acha que quem vai sair melhor? Aqueles candidatos que querem tentar resgatar a memória de Vargas, ou aqueles que querem condenar Getúlio Vargas? Após o suicídio de Vargas, estou fazendo uma pergunta aqui para vocês. O povo, o povão, o eleitor, o seu João, a Dona Maria, que vota no interior do Brasil, quem vocês acham que as pessoas vão buscar identificação? Vão querer. Eita, acho que foi o Giz. Os candidatos eles vão querer bajular a memória de Vargas ou vão querer condenar Getúlio Vargas? Eu faço essa pergunta aqui para vocês. Getúlio Vargas, com o seu suicídio, ele passa exatamente, Rian, a cortejar a memória de Vargas. E o candidato da campanha eleitoral de 1955, um ano após a morte de Vargas, o candidato que vai ter no seu discurso uma reverência a Vargas, uma tentativa de falar, eu sou o continuador da obra de Vargas, eu sou um discípulo de Vargas. Quem vai ser? Juscelino Kubitschek. Então, Juscelino Kubitschek, que ele era do partido PSD, Partido Social Democrata, se alia ao PTB, que era o partido do Vargas. E ficou combinado o seguinte, eu, JK, ex-governador de Minas Gerais, vou vir como candidato nacional pelo PSD e
João Goulart, líder do PTB, aquele cara que era braço direito de Vargas, aquele cara que tinha sido ministro do Trabalho de Vargas, aquele ministro que tinha dado um aumento de 100% do salário mínimo ao trabalhador brasileiro em 1953, vem como vice da chapa. Então, ou seja, há uma dobradinha, e você vê que como Vargas interferia na política mesmo morto. Como eu disse, não com alma penada, não por fantasma e nem por carta psicografada. Ele interferia por quê? O presidente da República foi eleito porque ele era o candidato de Vargas, e o vice foi eleito porque também era candidato de Vargas. Então, ou seja, nessa campanha eleitoral, o presidente e o vice estavam alinhados na mesma mentalidade, no mesmo projeto. E João Goulart, guardem bem isso para as aulas daqui para frente, vai ganhar mais prestígio político do que já tinha. Afinal de contas, ele foi o ministro que deu 100% de salário mínimo para todo mundo. Se você é um trabalhador de carteira assinada e um ministro da economia aumenta em 100% o salário, tu vai falar o quê? Esse cara é horrível, esse é um lixo. Claro que não, tu vai falar que ele é bom, porque ele aumentou 100% o salário, né? Então você observa que Vargas, mesmo morto, ele elege um presidente e um vice. Só que tem um pequeno porém, né? Só que tem um pequeno porém aí, que é, aí a coisa vai ficando mais minuciosa e vai ficar mais interessante para a gente entender a nossa matéria. Prestem bem atenção. Esse cara aí de cima da foto é o Carlos Luz. Ele era presidente da Câmara dos Deputados do Brasil da época. Quando Getúlio Vargas morre, quem assume é Café Filho. Café Filho, ele era um político um vice, que demonstrava ser próximo a Vargas, só que quando o bicho pegou, ele foi correndo abraçar os golpistas, né? Ele foi correndo abraçar a ideia de que, não tem mais nada a ver com Getúlio Vargas tem que cair fora, sou eu quem vai assumir o poder. Só que Café Filho, ele era um cara assim, vamos dizer, aquele político que não mata, né, a bola no peito, aquele político que não chama a responsa, aquele político que quando acontece um problema ele fraqueja, né? Quando as coisas estão boas, ele aparece. Quando as coisas estão ruins, ele desaparece. Sabe esse tipo de político? Esse político, Café Filho, à medida que veio o processo político eleitoral de 1955 e Juscelino Kubitschek ganhou, aqueles mesmos generais que antes do Vargas se matar não queria que ele terminasse o governo, aqueles mesmos generais não queriam aceitar a vitória de Juscelino Kubitschek. Carlos Lacerda e a UDN, como sempre fazendo seu papel, também endossa o coro e não aceita a vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek. Então, durante o governo provisório de Café Filho até a assunção de JK, Café Filho, quando ele se vê nessa situação de que vai acontecer, e está acontecendo uma grave crise política durante o seu governo tampão, porque ele era vice, ele, no meio do problema, ele fala assim, eu estou tendo um infarto. Aí vai para o hospital e se afasta da presidência. E aí quem assume? Carlos Luz, o presidente da Câmara, que é esse carinha aí em cima da foto. Esse Carlos Luz assume o Brasil no dia 8 de novembro, guardem isso, 8 de novembro de 1954, e ele, né, tenta
endossar o coro golpista contra a vitória de Juscelino Kubitschek. E aí acontece uma cena, a gota d'água, o estopim para uma crise política que vai ser muito maior, porque na morte de um general, né, que morreu de causas naturais, no velório desse cara, um coronel, que mais tarde se transforma general, chamado, o nome dele é muito estranho, o nome dele é Bizarria Mamed. O coronel Bizarria Mamed, no velório desse general, ele fala assim: e nós, do exército, não temos que aceitar essa farsa eleitoral de que Juscelino ganhou. Não podemos aceitar. E aí, o general Lott, que é esse carinha da foto aí de baixo, que parece até um boneco da Barbie, né? Com as suas medalhas de general. Um cara que ele pensa que o exército não pode interferir na política. E ele é um militar que a gente vai chamar de legalista, ou seja, JK ganhou, é ele que assume. Ah, Lacerda ganhou, então Lacerda é que vai assumir a presidência. Ou seja, ele segue o pé da letra da lei. E para ele o exército tem que garantir a lei. E não o exército interferir na política para fazer o que bem entende. Então, quando Carlos Luz, né, sabe que esse coronel chamado Bizarria Mamed falou mal, né, do processo político, da república e da democracia brasileira, o Marechal Lott fala assim: meu amigo, demite esse cara agora, exonera ele do exército. Esse cara é um golpista, não pode permanecer nas fileiras do exército. E Carlos Luz, que era um deputado, que se tornou presidente de repente, ele fala assim: ih, tá maluco, rapaz, né? Ele é do meu time, eu também penso que nem ele. E aí o que General Lott faz? Ele começa a ligar, prestem bem atenção nisso daqui que é doideira, hein? Ele começa a ligar para uma série de generais da casa dele e fala assim: ó, amanhã desce com um tanque aí em Minas Gerais e ocupa o prédio do governo federal. Aí liga para um general de São Paulo e fala assim: ó, amanhã manda as tropas aí na cidade de São Paulo, né, fechar o quartel, né, ou melhor, a base aérea da aeronáutica. Liga para generais do Rio de Janeiro, onde ele morava, e fala assim: ó, meu amigo, manda tanque lá na Vila Militar, manda tanque lá na escola de aviadores do Campim, na base aérea do Campim, porque eu vou dar um golpe preventivo. O que é o golpe preventivo? Não é o golpe para tirar o presidente do poder, é o golpe para poder que um presidente assuma o poder. É diferente. Então olha a doideira, a salada de fruta que era a política brasileira nesse período. E o que acontece no dia 9 de novembro, ou seja, um dia depois dessa conversa? Meu amigo, o exército ocupa bases navais, ocupa bases aéreas e fala: ninguém aqui vai fazer nada, porque se vocês levantarem um avião para ameaçar bombardear alguma coisa, se vocês saírem com algum barquinho, algum destroyer para poder bombardear alguma cidade, meu amigo, a gente vai arrebentar vocês no tiro. Então, ou seja, o general Lott, que era o líder do exército, briga com a marinha e com a aeronáutica. Aí você vê o nível de organização política que tinha no Brasil, né? Observa aí que era uma bagunça total. Um general do exército arrumar briga com um almirante e arrumar briga com um brigadeiro da aeronáutica. Então isso foi uma loucura. Resultado da ópera: Carlos Luz, no dia
11 de novembro, pede renúncia. E aí, eis que nós temos a história do mandato presidencial mais curto do Brasil. Carlos Luz, que ficou apenas 3 dias no poder. E por que ele ficou apenas 3 dias? Porque ele apoiou a ala golpista das Forças Armadas e ele não tinha força suficiente para fazer isso. Ficou desmoralizado e foi cassado. E aí quem assume a presidência então? Nereu Ramos, presidente da Câmara do Senado. Então olha a doideira, olha a doideira. Até o dia 9 de novembro de 54, o presidente era Café Filho, que estava sendo vice, né? E estava sendo presidente porque ele era vice do Getúlio Vargas, que se matou. No dia 9 de novembro, ele assume. No dia 10 de novembro, ele arruma briga com o General Lott, com o Marechal Lott. E no dia 11 de novembro, ele cai fora. Então, ou seja, olha a doideira que foi esse período político. Né? Olha a doideira que era um general invadindo uma base aérea e falando assim, ó, quem se mexer vai tomar tiro. Olha a doideira que era um cara invadir uma base naval e falar, ó, um navio que se mexer aqui agora, a gente vai destruir com a nossa artilharia. E ponto final. Então, para Juscelino Kubitschek assumir a presidência, houve o que eu coloquei ali no slide como o chamado golpe preventivo. Ou seja, foi um golpe não para tirar alguém do poder, mas sim um golpe para permitir que alguém assumisse, ou seja, Juscelino Kubitschek. Aí você vai me dizer assim, nossa, professor, né? Nem começou a governar e já está dando confusão, né? Nem começou a governar e já deu ruim o governo dele, né? Isso aí foi só uma impressão do início, porque, como a gente vai ver, o governo de JK foi puro passeio, foi tranquilo, foi um governo próspero, porque JK também ele era um cara talentoso, habilidoso na negociação política, como a gente vai ver. Prestem bem atenção aqui agora. Juscelino Kubitschek, né, para tentar acalmar os ânimos, ele fala assim, ó, vamos acalmar, né? Ninguém aqui do Exército, das Forças Armadas vão brigar. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai aumentar o salário de vocês. Reajuste salarial. Então o JK dá um cala-boca em quem pensava em dar golpe, porque, olha, que cara legal, a gente tentou tirar ele está aumentando o nosso salário. Maravilha, né? Deu um reajuste. E aí o JK, ele tem um caminho aberto e livre para fazer aquilo que ele deseja. E qual é o projeto de JK? É um projeto chamado de Plano de Metas. Galera, nessa época existia político, né, a nível presidencial, que tinha um projeto político. Eu sei que possa parecer difícil falar isso, porque hoje em dia um candidato a presidente fala, o problema da inflação, o problema do desemprego, o problema de não sei o quê, o problema da educação, o problema da saúde, corrupção. Você já consegue prever o que um candidato a presidente vai falar, porque parece que tem um script, né? Nenhum presidente vai chegar e falar assim, eu sou a favor da corrupção. Nenhum candidato vai falar assim, eu quero acabar com a saúde, eu quero acabar com a educação. Ninguém, né? Porque isso é senso comum. Qualquer político fala isso. Agora, nessa época, além das promessas habituais que nós estamos acostumados, existia uma noção de que havia um projeto para o país. O nosso governo tem uma meta a seguir. O nosso governo, né, tem um objetivo. O meu objetivo é tal coisa.
E qual era, né, o grande objetivo de JK? Foi aquilo que eu disse no início. O plano de metas. O que é o plano de metas? Nós temos uma meta a alcançar daqui a 5 anos. E que meta é essa? A meta é desenvolver 50 anos em 5 no país. Ou seja, o nível de industrialização no país iria crescer 50 anos em 5 anos de mandato. O nível de transportes do Brasil ia crescer 50 anos em 5 anos de mandato. A nossa economia vai se expandir 50 anos em 5. Aí você vai falar assim, nossa, professor, que cara causeiro, impossível cumprir isso. Cara, teve setores que ele realmente cumpriu o seu plano de metas, como a gente vai ver aqui. Então o JK, ele era um presidente, um político que tinha um projeto para o país. Ele não é o cara, vou acabar com a corrupção, né? Eu vou botar papel higiênico, né? Botar álcool em gel, não. Ele tinha um projeto de país. Ele fala assim, eu quero o meu país assim, em tanto tempo, e a gente vai entregar essa meta. É uma coisa objetiva. A promessa dele não era uma promessa vaga. Vamos melhorar a saúde. O que é melhorar a saúde? O JK não, ele fala, vamos crescer a indústria siderúrgica em 300%. Vamos crescer o setor energético do Brasil em 500%. Né? Era um dado objetivo, não era assim, vou melhorar a saúde, vou melhorar... Não, vai melhorar 50%, vai melhorar 30% do investimento, vai crescer, e aí por diante. E o segredo, né, de JK para conseguir tal objetivo foi justamente implementar um pensamento que cai muito bem no seu governo, que é o quê? Misturar o pensamento liberal com o pensamento nacionalista. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Enquanto a UDN queria o pensamento liberal, ou seja, empresas estrangeiras vindo para o Brasil, a educação privatizada, a saúde, com um plano de saúde, quem tem dinheiro compra, quem não tem fica doente. A UDN queria um projeto liberal. Enquanto o PTB, o partido do Vargas, queria tudo que fosse do Estado. Então, qual foi a sagacidade política de JK? Foi pensar o seguinte, olha, eu vou pegar um pouquinho de cada coisa. Eu vou pegar metade do pensamento nacionalista e vou pegar metade do pensamento liberal. Eu vou investir na energia, no petróleo, na indústria, nas rodovias, com o dinheiro do Estado. Agora, indústrias de carro, indústrias de roupa, indústria farmacêutica, chama as empresas de fora. Então, ou seja, JK, ele misturava esse pensamento, tá? Ele não era 100% nacionalista e nem era 100% liberal. Ele ficava ali no meio termo. O que era bom do nacionalismo ele pegava e o que era bom ou ruim também do liberalismo ele botava no seu governo. Então era uma mistura. Temos que trazer empresas estrangeiras, sim, mas temos que ter empresas nacionais. Ou, falando para o público nacionalista, né, temos que ter, sim, investimento no setor público, mas temos que contar com o apoio de empresas privadas estrangeiras. Então ele mistura muito bem isso daí. E no dia, né, ali foi por volta, ele assumiu no dia 31 de janeiro de 1956, e ali por volta de setembro do mesmo ano, ele consegue uma aprovação no Congresso Nacional, que vai ajudar o Brasil a alcançar essas metas.
E qual é essa meta? A mudança da capital do Brasil. Saindo do Distrito Federal Rio de Janeiro, onde hoje é o município do Rio de Janeiro, para a cidade de Brasília, construída do zero, no meio do nada, no interior de Goiás, num local vazio demográfico. Ok? Então, até setembro de 56, onde hoje é o território de Brasília, é um local que era habitado por tamanduá, por formigueiro, por mico-leão dourado, né? E por bichos do cerrado. Agora, a partir de setembro de 56, aquele local vira um grande canteiro de obra, em que ali vai ser transformada uma nova cidade. E não é qualquer cidade, é a cidade que será a capital do maior país do hemisfério sul. Vai ser a capital do Brasil. E aí ele inaugura, e o seu plano é fazer que ele crie uma cidade do zero. E aí, não tem 50 anos em 5, né? Ele consegue fazer Brasília em 5 anos, até o término de seu mandato. Então isso é muito interessante para a gente pensar. Isso é muito bacana para a gente pensar o governo de JK, porque ele cria uma cidade do zero, uma cidade linda, organizada, planejada, só que em 5 anos, rapidão, né? Tudo a ver com o seu projeto de desenvolvimento. Então, como eu disse aqui para vocês, está aparecendo aí para vocês o slide, esse pensamento, né, de JK, de fazer evoluir a economia nacional em curto tempo e, né, a níveis absurdos, a nível de 50 anos em 5, esse pensamento vai ser chamado de nacional desenvolvimentismo. Tem alguns políticos hoje, em 2020, que ainda citam esse termo, né, nacional desenvolvimentismo ou desenvolvimentismo. E o que é o nacional desenvolvimentismo ou desenvolvimentismo? É justamente isso que eu acabei de dizer para vocês. É misturar elementos do liberalismo, de entrada de capitais estrangeiros, de empresas multinacionais, que hoje em dia a gente chama de transnacionais, que venham para o Brasil, porém a empresa brasileira vai ter prioridade. Porém, setores estratégicos como energia, como petróleo, como bancos, serão de empresas públicas estatais nacionais. Então, para se alcançar o objetivo do nacional desenvolvimentismo, para se alcançar o objetivo do plano de metas, vale qualquer ajuda. Pode ser de empresa japonesa, pode ser coreana, pode ser africana, pode ser de qualquer lugar do mundo. O que importa é: tragam dólares para o país, tragam seu dinheiro daí e invistam aqui, gerem empregos aqui e aumentem as nossas estatísticas econômicas de desenvolvimento. E a menina dos olhos desse projeto do Brasil moderno, segundo Juscelino Kubitschek, vai ser muito simbólico, que vai ser sobre a indústria automobilística. Então, ou seja, para JK, o Brasil tem que ter um norte de industrialização. Então, olha que bacana, né, a gente pensar isso num paralelo com hoje em dia. Porque hoje em dia a gente vê na TV, os políticos falam o quê? Vamos produzir soja, vamos vender frango, vamos vender galinha, vamos vender ovo, vamos vender porco. Parece até que tu tá num açougue, né? É o Brasil isso hoje em dia. Um imenso açougue. Mas qual é o projeto de Juscelino Kubitschek? Não é vender carne, não é vender alface, não é vender soja, não é vender milho.
é o quê? Vender carros, produtos de última linha tecnológica da industrialização do período. Então era um cara muito arejado, é um cara muito para frente, um cara com objetivos muito além, né? Então eu sempre falo Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, ele vai ter na sua meta desenvolver a indústria automobilística no Brasil. De que maneira? Criando uma empresa estatal de carros? Não. Fazendo com que empresas como Volkswagen, empresas como a Ford, empresas como a Alfa Romeo, empresas como a Fiat se instalem no ABC Paulista. Então, olha que bacana, ele consegue desenvolver a indústria brasileira com o investimento de empresas multinacionais no país. Eles estão gerando emprego, estão gerando riqueza, estão gerando trabalho, estão pagando impostos. Amigo, tá maneiraço para ele. Não? Tá muito bom. Não importa se é empresa coreana, americana ou soviética. O que importa é, se você tem dinheiro, invista aqui. Gera emprego, paga os impostos e é isso que a gente quer. E aí tem um lance muito interessante que JK, para poder incentivar os carros, a indústria automobilística no Brasil, ele vai precisar tirar o Brasil do atraso de estradas, porque o Brasil praticamente não tinha grandes estradas. No Brasil existia a Rio-São Paulo, que era a Dutra que fez, mas não existia grandes estradas que cortam os estados e que tem possibilidade de transporte. E aí, vocês vão ver aí no slide que onde ele está ali, o JK, né? Parece que ele está com um taco de sinuca, né? E com o mapa do Brasil, vocês estão vendo que tem ali vários traços, né? Unindo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belém do Pará, o Nordeste. Estão vendo vários tracinhos ali nesse mapa? Cada tracinho desse são BRs que JK cria, são estradas que o governo JK cria para quê? Para aumentar a integração, para aumentar, né, para aumentar o desenvolvimento dessas regiões, para integrar essas regiões. Então é muito interessante a gente observar por esse lado o governo dele, que traz um enorme desenvolvimento nacional. E aí, meu amigo, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. O Brasil vive o que a gente chama, né, de a Era do Ouro. Um clima ufanista, um clima otimista do Brasil, de que o Brasil está dando certo. O Brasil, esse país enorme, está se modernizando, está se transformando. O Brasil está progredindo. E não era só propaganda não, tá? Não era blá blá blá. Não era fala, era real. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil vive nesse período de intenso desenvolvimento e que JK consegue dar conta de algumas metas, sim, do que ele fez, e que em alguns setores ele sim desenvolveu 50 anos em 5. Então olha que interessante. Olha a doideira, gente. Prestem bem atenção. Durante o seu mandato presidencial, ou seja, 5 anos, calculem aí comigo. Você que é bom em matemática. O Brasil cresceu durante 5 anos 7%. Cara, você tem noção do que é crescer 7% do país? Para vocês terem uma noção,
esse ano, segundo o índice aí previsto pelo Banco Central, é que o Brasil caia 8%. Que o Brasil reduza 8% de sua riqueza. Previsão do Banco Central. Mas nesse período, na década de 50, o Brasil cresceu 7% ao ano. O último grande período de desenvolvimento aqui do Brasil foi ali 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Né? E o Brasil crescia 4%, 5%. Às vezes 3%, 2%. Com o Temer cresceu 1%, 0,5%. Ano passado o Brasil cresceu 0,9%. E JK, meu amigo, o cara, ele fez o Brasil crescer 7% ao ano, meu amigo. É muita coisa. E para você comparar com as outras regiões, o Brasil cresceu 3 vezes mais do que qualquer país da América Latina. Olha o progresso vindo para o Brasil, olha a modernização vindo para o Brasil, olha o sucesso do Brasil. Lembra que eu falei dos índices, dos planos de meta? A indústria, gente, aí é um negócio assim, absurdo. Absurdo. O Brasil cresceu durante 5 anos da presidência de JK, 80% da indústria, gente. 80%. É quase dobrar o número de fábricas. É quase dobrar o número de operários. É quase dobrar o número de indústrias. Isso é muita coisa. O Brasil está perdendo aí 5% ao ano de indústria, menos 5%. Por quê? Cada vez mais o Brasil, como eu disse, está virando açougue e hortifruti do mundo. Está vendendo carne, vendendo tomate e comprando o quê? Computador, comprando carro, comprando tudo que é indústria. Enquanto que nessa época o Brasil cresceu 80% da sua indústria. E como eu coloquei aqui para vocês, olha só, em setores específicos como o do aço, da siderurgia, dobrou 100%. Em setores como mecânica, a indústria cresceu 125%. Em setores como da eletricidade, a Eletrobras cresceu 380%. E, pasme, o de transporte, ele cresceu 60%. 600%. O que quer dizer isso? É um milagre da multiplicação, meu amigo. Né? É um milagre da prosperidade. Né? Não tem quando Jesus foi lá e transformou 2 pães e um peixinho, né, em milhares? Foi tipo o JK fazendo isso, cara. Foi tipo o JK fazendo isso. Né? O JK, ele transformou a indústria, a economia do Brasil. Se o Brasil estava passando por uma industrialização desde Vargas e o Brasil estava deixando de ser agrário, a partir de agora o Brasil já é o quê? Urbano. O Brasil já tem uma outra cara. O Brasil já tem um outro jeito. Já tem uma outra característica. E quem faz isso? O Juscelino Kubitschek, durante a sua presidência. Então é nesse sentido que o governo JK é um governo importantíssimo para a história brasileira. Porque ele traz como seu plano de metas um enorme desenvolvimento. Tá bom? E aí, né, a cereja do bolo é Brasília. Como eu disse aqui para vocês, Brasília, meu amigo, ele era como se fosse a Abu Dhabi daquela época. Pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da África, da Ásia, olhavam para as fotos de Brasília e falavam assim, meu amigo, o que é isso? É uma cidade do futuro, é uma cidade absurda. É uma cidade que parece do Jackson, né? Parece uma coisa de outro mundo. Brasília é algo, uma arquitetura totalmente diferente. É nesse sentido que JK
promove uma enorme transformação. É nesse sentido que JK faz uma diferenciação do Brasil sem paralelo. E até mesmo muda a capital do Brasil. Então isso é fundamental para a nossa história. E aí a gente entra num lance muito engraçado, que é o que eu disse aqui no início da aula para vocês. Se vocês repararem bem para a história do Brasil, principalmente no futebol, né? Se você olhar para o futebol brasileiro, todas as vezes, olha que pinimba que nós temos, né? Todas as vezes que o Brasil foi campeão mundial, o Brasil estava próspero na economia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é a riqueza de um país que vai fazer um país jogar bem. Pelo contrário, se fosse assim, o Brasil nunca ganharia, né? Ou os Estados Unidos seria a melhor seleção do mundo, ou a China seria a melhor seleção do mundo. E não é isso que acontece. Mas existe uma coisa meio mágica da história do Brasil, que isso aqui eu não sei explicar o porquê, mas tem muito a ver. Todas as vezes que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Brasil estava bem. Vamos recapitular aqui. 58 a primeira Copa do Mundo. 62, o Brasil estava crescendo 7%, 8% ao ano. Em 1970, o Brasil cresceu 12% ao ano, por causa do milagre econômico que eu vou dizer lá na frente da ditadura militar. Né? Em 94, o Brasil acabou de fazer o Plano Real, estabilização da inflação, volta do crescimento econômico. Em 2002, né, o Brasil já estava vivendo uma nova euforia econômica, com o boom das commodities. Então, meu amigo, realmente, o Brasil só vai ganhar a Copa do Mundo quando o Brasil estiver bem. Por quê? Eu não sei dizer o porquê, mas eu sei que tem alguma coisa a ver. Porque não é possível. E aí, principalmente, né, você tinha ali, na primeira Copa do Mundo, em 1958, essa dupla aí, meu amigo, essa dupla sensacional, essa dupla de sucesso. E que na época, né, o Fogão, meu amigo, o Botafogo era o melhor time do Brasil, cara. Nessa época, o Flamengo era um bairro que ficava lá na Zona Sul, né? Nessa época, o Botafogo era chamada de Selefogo. Por quê? O Botafogo emprestou um monte de jogador do seu plantel para jogar na Copa do Mundo, 58. Então você tinha Garrincha, você tinha Didi, você tinha Nilton Santos, você tinha, né, uma série de jogadores que vieram do Botafogo. E o astro, a estrela maior, é o eterno Garrincha, o anjo das pernas tortas, o cara que driblou todo mundo, o cara que fez a alegria do Brasil, o cara que trouxe na responsabilidade o título da seleção brasileira de 58 e de 62. Né, meu amigo? Então, o Botafogo era realmente, tá, um time diferenciado e o Flamengo era um bairro. Tá? Nessa época o Flamengo era só um bairro, não tinha nada no Flamengo, só tinha uma praia, né? E Botafogo, meu amigo, já despontava naquele período. E é muito interessante a Copa do Mundo no Brasil, e isso que eu acho muito engraçado da gente perceber pelas aulas de história, é que o Brasil, as notícias que se tinham do Brasil eram notícias que as pessoas sabiam assim, o Brasil está crescendo economicamente. Tem um cara lá que se chama Juscelino Kubitschek que está arrebentando na presidência e ganhando. A economia está crescendo muito. Tá? Um clima de otimismo enorme. Porém, o Brasil não era... Pensavam sobre Brasil era que uma atriz da década de 30 chamada Carmen Miranda, e que na verdade ela era portuguesa, ela andava, né, com uma fruteira na cabeça e se vestia, entre aspas, de baiana, né, não sei que baiana se veste que nem ela, mas ela se vestia, entre aspas, de baiana
E em Hollywood ela fez muito sucesso. Então, quando as pessoas lembravam do Brasil, pensavam que o Brasil era tipo a Carmen Miranda, né? As mulheres, elas andavam com fruteira na cabeça, com abacaxi na cabeça, com pouca roupa, sambando o tempo inteiro. E sambando estranho, né? E principalmente, que ela era branca. Então, a noção internacional que se tinha sobre o Brasil era que o Brasil era um país embranquecido, um país branco. Porque eles tomavam como referência a Carmen Miranda. E a Copa de 58 na Suécia, quando o Brasil arrebentou, né, e fez uma goleada na final, na época que o Brasil não tomava 7-1, o Brasil fazia 7-1, né? Na época que o Brasil ganhava de goleada. Quando o público estrangeiro viu um Garrincha, viu um Pelé, viu um Didi, né? Viu uma série de jogadores negros e com feições africanas, foi aí que o mundo passou a descobrir que o Brasil era um país negro. Foi aí que o mundo passou a descobrir que o Brasil era um país, né, de pessoas da África, de uma herança africana. E os caras ficaram encantados, falaram, pô, não é possível, esses caras jogam muito, né? Então o Brasil ganhou a Copa do Mundo durante o governo JK e ali coroou o seu governo. A mesma coisa, por exemplo, o estilo musical chamado Bossa Nova, que foi o estilo musical mais conhecido do Brasil. Né? Aí se eu perguntar aqui para você o seguinte, assim, ó, uma pergunta de prova, essa, se eu fosse da banca do militar, eu ia botar essa questão na prova. Eu pergunto aqui para vocês, qual foi a música mais gravada do mundo? A música mais gravada do mundo, estou falando do Brasil, tô falando, a música mais regravada do mundo, em que todo lugar ela toca na boca de vários artistas. Quem sabe arriscar aí para mim? Foi Beatles? Foi Michael Jackson? Billie Jean? Rian, acertou! Aí, se eu fizesse a prova, você já acertaria. Garota de Ipanema, composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, é a música mais tocada no mundo. Não é Elvis Presley, não é Beatles, não é Queen, não é Michael Jackson, não é Beyoncé, não é Jay-Z, é Tom Jobim. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema é a música mais tocada no mundo. E quando que foi lançado Garota de Ipanema? 1959. Então você observa o Brasil crescendo, o Brasil ganhando Copa do Mundo e o Brasil tocando em todas as rádios do mundo. Sucesso, né? Maravilha. Um brinde ao Brasil, né? Era mais ou menos essa mentalidade. O Brasil estourando no mundo inteiro, ganhando no esporte, ganhando na música, exemplo na economia. O Brasil era esse ícone, esse ídolo, que era cultuado no mundo inteiro. E aí eu trouxe aqui uma foto que tem um valor sentimental para mim muito forte, que essa foto aí que você está vendo lá de cima, onde está o JK ali num comício, é uma foto da minha família, tá? Que eu tenho e trouxe para vocês. É uma foto que o meu avô, que era da cidade de Arco Verde, Pernambuco, minha família é toda de Pernambuco, e ele da cidade de Arco Verde, ele era metido com política, apesar de ser analfabeto e não participar da política de forma eleitoral. Mas ele era um cara influente na cidade de Arco Verde, que é no Agreste, Pernambuco. E na inauguração de uma obra, houve um comício, uma festa para abertura daquele trecho da BR que corta Arco Verde. E quem está ali é meu avô, né? O meu avô é o cara ali de um bigodão lá no canto esquerdo da foto, que tem uma meio calvo assim, né? Você vê que eu não puxei isso dele. Você vê que eu não puxei, não sou calvo. Mas ali é ele, o de bigodão, que está ali no canto com a cabeça assim meio pro lado.
meu avô participando desse comício. Então, JK, ele era um presidente que estava no mundo, no Brasil inteiro, viajando o Brasil inteiro, viajando em todas as regiões. E eu trouxe essa foto aí, né, do meu avô lá em Pernambuco para você dar uma olhada, que eu acho interessante. Eu não sei se eu tô, agora vai, botei aqui a imagem, né? É a foto lá do meu avô com JK. Calma aí, vai aparecer, Zé. Foi, né? Aí ali tá o meu avô no canto esquerdo, que ele tá de terno branco. Por isso que só dá pra ver a cabeça dele, né? Porque ele tá de terno branco. No meio ali com o lenço, Juscelino Kubitschek discursando. E do lado direito o governador de Pernambuco, que agora eu me esqueci o nome dele. É não sei o que Cordeiro. Me esqueci mesmo o nome dele. Mas enfim, aí tá o meu avô no canto esquerdo, JK no meio e o governador de Pernambuco à direita, e ali era a abertura de uma estrada lá na cidade de Arco Verde, em Pernambuco, ok? E aí você vai se perguntar assim, nossa professor, eu queria uma cápsula do tempo e queria voltar para lá, para esse período maravilhoso, esse período, nossa, né, esse período em que Botafogo ganhava tudo, o período, né, em que Flamengo era só um bairro, o período em que a seleção brasileira tinha metade dos jogadores do plantel do Botafogo, que eu sei que todo mundo aí está acompanhando a Botafoguense, né, curte um bom gosto, né, futebolístico, né, o Rian, o José, a Bianca, né, o Natan, né, todo mundo aí, eu sei que tem bom gosto aí do futebol, né? Então, nessa época, a música era bossa nova, o mundo inteiro conhecia João Gilberto, conhecia Tom Jobim, conhecia Vinícius de Moraes, conhecia o samba brasileiro, todo mundo louco, os gringos malucos com o Brasil, que isso, um lugar fantástico, né? Um lugar maravilhoso como esse. Olha que maravilha. Calma aí, né? E aí é que a gente vai ver um setor, uma parte assim meio crítica desse governo, que é o seguinte: para ele conseguir alcançar tal nível de investimento, para ele chegar tão longe assim na capacidade de investimento e de crescimento, o governo teve que se endividar. E se endividar muito. E o aumento da dívida e um crescimento tão rápido assim do nada como foi o seu governo, gerou uma enorme inflação no Brasil, ou seja, né, os preços dos alimentos, os preços dos produtos estavam muito caros. E à medida que as pessoas tinham empregos, essas pessoas não tinham o salário às vezes para poder comprar, porque o preço das coisas subia tão alto e o salário permanecia o mesmo, que a condição de vida das pessoas era o quê? Muito dura. Então essa postura econômica do Brasil, que vale tudo para crescer, inclusive se endividar, gerou uma ressalva do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que falou: Brasil, para de gastar dinheiro, vocês estão gastando muito dinheiro, vocês vão se endividar, não vão pagar. E aí o JK, no auge do seu poder, né? No auge da sua popularidade, no auge da Copa do Mundo, da Bossa Nova, no auge de construção de Brasília, ele faz assim, ó, vou até tirar aqui da tela, ele faz assim, ó, aqui para vocês, ó, banana, né? Banana pro FMI. Não me interessa vocês, não me importa a opinião de vocês. Vou cair fora do FMI. Todos os seus funcionários caem fora, não me interessa a vocês. Né? Ele corta relações com a FMI. E é nesse sentido que, de alguma maneira, o FMI estava um pouco certo. Por quê? Ele gastou muito dinheiro, ele gastou muita grana, gerou uma enorme dívida para o Brasil.
E aí existem outras consequências que são muito absurdas que a gente sente até hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala em cidades como Rio de Janeiro, como Baixada Fluminense, como São Paulo e ABC Paulista, nós estamos falando de cidades que cresceram muito rápido. E cresceram muito rápido por quê? Porque vinha um bando de nordestinos passando fome na sua localidade buscar empregos no Sudeste. Um bando de mineiros que passavam fome na sua localidade e que vieram para o Brasil, para o Sudeste, para Rio e São Paulo, para a Baixada Fluminense. Então, por exemplo, a minha família, parte da minha mãe, que também é de Pernambuco, eles vieram como retirantes para cá. E garanto que, se não a sua família, mas conhecidos de vocês, as suas famílias vieram com certeza nesse período. Vieram no período em que você com certeza tem uma ancestralidade nordestina, né? As pessoas que vieram da Bahia, vieram de Pernambuco, do Ceará, Rio Grande do Norte, Aracaju, Sergipe, né? Paraíba, Maranhão, Piauí, veio nesse período porque foi um período muito trágico para o Nordeste, no sentido de que houve secas e aqui no Sudeste estava dando muito emprego. Então um monte de gente veio. E o que aconteceu com esse aumento repentino? O que aconteceu com esse aumento do nada? Né? O que aconteceu com esse aumento enorme do Rio de Janeiro no meio do nada? De São Paulo, da Baixada no meio do nada? O surgimento de coisas que a gente vê até hoje. Favelas. Então, à medida que o Brasil crescia, à medida que o Brasil pipocava de gente, à medida que a industrialização avançava, e à medida que as indústrias se concentravam em Rio, São Paulo, ABC e Baixada, começou a chegar um monte de gente. E essas pessoas foram morar onde? Em favelas. Então, favelas como Rocinha, favelas como Cidade de Deus, favelas como Complexo do Alemão, favelas, né, mais ali do Rio de Janeiro, mas que com certeza vocês já ouviram falar o nome, são favelas que surgiram mediante a migração de mineiros e nordestinos. Então, nessas favelas há um vínculo muito forte com a população mineira e nordestina de um modo geral, porque elas vieram para cá. E essas pessoas que vieram para cá na condição de pobre e que moravam em favela, essas pessoas amargavam as piores oportunidades de vida. Amargavam as piores sensações de que um ser humano pode viver, que é o quê? Um pai sair de casa e voltar sem graça porque não tem dinheiro para comprar um pão. Ainda mais devido à inflação. A situação constrangedora de uma mãe desesperada que se vê tendo que catar coisas do lixo para poder levar comida para casa. E aí vocês vão falar assim: nossa, professor, eu acho que você está exagerando um pouco, né? Não é possível, no meio dessa prosperidade. É claro, porque nessa prosperidade houve a inflação. E para você comprar coisas, as coisas estão mais caras. E quem não tem emprego vai comer o quê? Ou vai pedir coisa, ou vai catar no lixo. E essa percepção que eu tive, ou melhor, né, que eu nunca acreditava muito, o pessoal está exagerando. Eu, José, olhava assim e falava assim, o pessoal está exagerando muito, esse pessoal quer pegar muito no pé do JK, olha quanta coisa boa ele fez, e o pessoal exagera, como assim, né, cara? O pessoal vai catar lixo assim, no meio da prosperidade do Brasil. E aí, eu li esse livro aqui, que é um livro premiado internacionalmente, que é o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada,
que é o livro da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus é essa senhora que está aí, na frente de uma favela. E a favela, ela morava em São Paulo, tá? E essa favela é uma favela que não é uma favela como hoje, que tem alvenaria, TV, com a TV dentro de casa, geladeira, né? Hoje, em muitas favelas, a condição de vida, a casa pode até ser feia por fora, mas por dentro, pô, um lugar maneirinho, é um luxo, né? Por dentro de casa. Só que nessa época a favela, meu amigo, era um pedaço de madeira. Era feita de caixotes de feira. A favela era feita de tapumes. A favela era você abrir uma porta, né? Era como você rasgar um papelão. A favela nessa época era um local onde não havia descarga, não havia pia, não havia encanamento, não havia esgoto. O que havia era você buscar água no rio. Ela buscava água no rio Tietê. E naquela época o rio Tietê já não estava bem nas pernas, né? E era isso. E ela escreveu um livro, esse livro, que ela conseguiu sair dessa vida da favela. E aí o livro dela é muito interessante porque ela faz esse livro, a Carolina Maria de Jesus, que é um livro contando o diário dela, das angústias dela. Eu separei aqui um trecho que eu acho que vai ilustrar muito bem isso que eu vou dizer. Ela coloca aqui, 11 de maio, prestem bem atenção, 11 de maio de 1956, ou seja, logo no início do governo JK. Ela coloca assim, Dia das Mães, o céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos de seus filhos. O sol vai galgando, hoje não vai chover, hoje é nosso dia. A dona Terezinha, uma vizinha, né, veio visitar-me. Ela me deu 15 cruzeiros. Disse-me para ir para a Vera e ir no circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só eu que levo essa vida? O que posso esperar do futuro? Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio Quadros, quero enfocar Adhemar de Barros e queimar Juscelino Kubitschek. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Então olha que palavra crua, pesada que ela lança, e que ela se vê no Dia das Mães morando num barraco de madeira, em que ela fazia comida com pedaços de madeira, com a fogueira. E ela com 3 filhos era Dia das Mães. Olha que ironia. Como vai haver Dia das Mães para uma mulher dessa? Aí ela fala, pelo menos o céu está azul. Parece que só Deus é que me presenteia. E aí ela fala que ela ganhou 5 cruzeiros de uma mulher. E a mulher falou assim, ó, leva tua filha para o circo, para vocês passarem juntas. Aí ela falou assim, não, ela aceitou o dinheiro e falou assim, não, eu vou guardar esse dinheiro que é para eles comerem pão amanhã. Isso é a força da mãe. Isso é a força de uma mãe brasileira. Isso é a força da gente honesta. Essa é a força do que nós temos de melhor, que é o nosso povo. Essa é a força e a garra, né, da mulher que não tem vergonha e vai todo dia levantar cedo, né, e nem que seja catar lata, ela vai catar para poder levar o sustento para casa, né? E essa história que eu estou contando para vocês, parece que eu estou falando da África, né? Parece que eu estou falando do Haiti, parece que eu estou falando do Líbano, né? Agora lá que está acontecendo aquilo lá. Não, eu
Eu estou falando do nosso país e no auge, nesse período JK. Então esse período JK foi um período muito intenso, com várias transformações econômicas e sociais, porém, houve isso aqui, favela, né? Essa palavra de 3 sílabas que diz muita coisa. A miséria, a desigualdade econômica, uma cidade onde tem mais gente desempregada do que empregada, onde as pessoas moram apertadas para poder conseguir morar perto do trabalho. Então, ao mesmo tempo em que houve esse enorme progresso econômico, houve a favela. Houve a favelização do Brasil. E isso é tão importante quanto para a gente entender a nossa história. Gente, alguma dúvida? Tudo de boa? JK é o cara, né? O Bianca. Ó, tá aqui, ó. Não sei se está focado, dá pra ver aí. O nome é Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. Aí o segundo nome, Diário de uma Favelada. Autora, Carolina Maria de Jesus. A história dela é interessante porque ela era uma mulher que escrevia poemas, catadora de lata, moradora de uma favela, moradora dentro de uma casa de um barraco, que às vezes catava osso no frigorífico para poder levar comida para casa, e ela escrevia poemas, escrevia livros. É muito bom, ela escrevia livros. E aí ela conta que ela andando na favela dela, o pessoal fala assim, lá vem a metida escritora, tadinha, não sabe que vai morrer pobre para sempre, né? O pessoal zoava ela pra caramba, zoava muito, tipo, mulher maluca, cara, fica escrevendo, pensando que é rica, de classe média, tu é da favela, pô, não tem que escrever nada não, tem que trabalhar, não sei o quê. Aí ela todo dia escrevia, todo dia. Até que um dia ela mostrou esse livro para um repórter da Folha de São Paulo que foi lá na favela. Aí ela falou aqui, ó, tem o meu caderninho aqui. Quando o maluco leu, ele falou, que isso, cara? Não é possível. Como é que uma mulher nessa condição, sem escolarização, escreve uma coisa dessa? Tão forte. E aí, o maluco leva para Clarice Lispector, leva para Manuel Bandeira, e fala assim, ó, esse livro aqui dessa mulher. E os caras publicam esse livro. E aí com esse livro ela mudou de vida. Mudou de vida. Ela passou a morar numa casa decente, passou a vestir boas roupas, né? Passou a viver uma vida digna, passou a ter comida dentro de casa. E hoje em dia as filhas dela são professores, engenheiros. Os caras já estão em outro nível de vida, né? Então, esse livro aqui foi um livro que transformou a vida dessa mulher. Ela fez outros livros depois, mas esse até hoje é o mais famoso. E que retrata o lado B, o lado negro da força da época do JK. Ok? Vamos lá. Questão da ESA. Vamos lá que está acabando. Falta 5 minutos. Vamos lá. O período que decorreu entre 46 a 64
é conhecido na história do Brasil como república ou era populista. A respeito desse período, é correto afirmar que a política interna do governo João Goulart foi marcada pela união de toda a classe política. B. Industrial do governo JK terminou por afetar a economia, levando o país a romper com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. C. A política monetária do governo Jânio Quadros pautou-se pela desvalorização da moeda. D. A política externa do governo Dutra caracterizou-se pela sua independência em relação aos blocos ideológicos. A política mineral do governo Vargas buscou a nacionalização de todas as jazidas, ficando um monopólio de exportação para a Companhia Vale do Rio Doce. Quero ver quem vai acertar essa, hein? Rian já botou dele ali, ó. Letra B de bola, exatamente. Perfeito. Governo JK industrializou. Maravilha. Mas levou o país a romper com o FMI. Isso é uma coisa muito esquecida, mas que eu estou lembrando aqui para vocês, que é para vocês gabaritarem a prova aí de outubro. Vai lá. Calma aí, aparece. Aí. Durante o governo JK foram garantidas aos brasileiros as liberdades democráticas. Nesse período, diversas correntes políticas manifestaram suas ideias, sendo, porém, mantido na ilegalidade todos os partidos, o Partido Comunista, o PTB, os partidos de oposição ou o PDT. Qual que é? Letra. Qual partido estava mantido na ilegalidade? Aula sobre o governo Dutra. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, desde 47 foi posto na ilegalidade. E aí foi mó doideira. Lembra que eu falei para vocês? Na eleição de 45 foi eleito como senador Luiz Carlos Prestes e como deputado federal foi eleito quem? Carlos Marighella, Gregório Bezerra, né? Foi eleito uma série aí de caras importantes da história do Partido Comunista Brasileiro. Outra. A indústria automobilística brasileira foi o produto de maior êxito e visibilidade de uma política nacional desenvolvimentista. Plano de metas. Aliando habilidade política a dinamismo empreendedor, essa indústria foi implantada no governo de João Goulart, JK, Getúlio Vargas, Eurico Dutra e Jânio Quadros. Cadê o José? Cadê o Natan? Vamos lá. Letra B de bola. Pois é, né, Rian? Parece... Sabe o que me lembrou? B de Botafogo. B de Botafogo. Tá? B de Botafogo, que deu Garrincha, né? Que deu Didi, que deu um Jairzinho, que deu um monte de alegria aí e que agora tá dando até ronda pra gente, né? Juscelino Kubitschek, letra B de bola, ok?
Dentre essas metas prioritárias contidas no plano de governo de JK, podemos citar o quê? A integração da indústria básica e a política externa independente. B. A indústria nuclear, construção naval e a colonização do Oeste. C. A indústria básica, a educação e a liderança brasileira no terceiro mundo. D. A construção de Brasil, a indústria bélica e a integração nacional. E. Energia, indústria básica e transporte. No plano de metas, quais eram os focos de JK? Qual é a única alternativa correta, 100% certa? E aí, quem tá certo? Bianca ou Rian? Exatamente. Rian, quem tá certo é a Bianca. Por que não foi a letra D? Construção de Brasília tá correto? Tá. A indústria bélica não. Ok? O Brasil nunca foi referência de indústria bélica. O Brasil nunca falou, você basta olhar as fabricantes de armas. Hoje em dia que tem a Taurus, né, que é brasileira. Mas as armas são americanas, Colt. Exatamente, Bianca, né? A Colt, a FAL, né, a belga, a Winchester inglesa, né? A Kalashnikov da Rússia. E quem mais? Quais armas aí tem mais? Né? Esqueci agora do resto. Mas tem outras indústrias aí, né? Mas que hoje em dia que tem a Taurus, que é brasileira, a fábrica lá no Rio Grande do Sul. Porém, né? Dizem aí que a Taurus é a especialista de pistola, né? Mas tem aí as outras armas aí que, de maior calibre, que são fabricadas na Bélgica, em Israel. Tem a Israel também, que qual é a Glock, né? Acho que é a Glock, que é de Israel. E essas armas aí, que estão no mundo afora, mas não no Brasil, né? Por enquanto. Gente, show de bola? Acabamos por aqui. O slide vai ficar disponível aí para vocês, tá bom? E, estudem. Show de bola? Tranquilão, gente? Qualquer coisa, fala comigo. Valeu? Tchau, tchau, gente. Foi. Meu pendrive fica aí fora. Caraca, no pé, eu vou arrancar e. Gostou do Botafogo, né, Alec? Não tá aguentando mais. Se tá foto do Botafogo, mas às vezes vai botar fogo em você, velho. Que inferno, toda hora. Tem que vender um peixe, né, mano? Pô, mano, posso pedir um favorzão? Na moral. Tipo assim, tu sabe que tu é meu brother, né? Mas só que, tipo assim, não sou teu brother tipo aquele teu brother. Fala logo. Tá ligado? Preste óculos aí, cara. Muito caro, eu preciso dele pra enxergar. Boa. Mas ele tem lente? Hã? Ele tem lente? Não, eu sou fotossensível. Muita luz dói meu olho. Ah, tá. Eu vou sair de casa, eu sei que eu esqueci ele quando minha cara inteira dói. Caraca. Por favor, não perde essa aula. Por favor, PC. Mas olha aí. Sei que eu publiquei.
No YouTube. Ah, então tá público de novo. Oi? Então tá público, né? Não, é só pra quem tiver o link. Cara, ele só fala assim, publica. Manda o link também, mano. Então, gosto de ficar ouvindo as minhas aulas pra ver como é que tá. Quando eu conseguir postar elas, eu Manda te lá. mando. Fui. Valeu, hein? Tem 15 minutos pra esse computador voltar a funcionar.